Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados. Eu gostaria hoje de meditar sobre o Salmo 39 e tentar extrair dele ensinamentos para a vida corrida que vivemos. E falarmos um pouquinho sobre inteligência emocional, discernimento espiritual, enfim. O Salmo 39 ele foi escrito pelo rei Davi e expressa um lamento profundo de sua alma. Ele é muito similar com as orações que fazemos diante de Deus, por muitas das vezes que nos achegamos a Ele. O Salmo 39, ele diz o seguinte, olha só, vamos dar uma lida aqui. Salmo de Davi ao regente do coro para a confissão Jedutum. Para nos situarmos, Jedutum foi um ministro de louvor. Ele foi um levita da família de Merari a serviço do templo de Jerusalém. Os outros dois levitas que o auxiliavam eram Emã e Asaf. Vamos seguir o texto, olha só. Vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar, ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra, não adianta nada se ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. A vaidade da vida destacada por Davi no Salmo de hoje encontra um paralelo com o que o seu filho Salomão escreveria mais tarde. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tanto o pai quanto o filho chegaram à seguinte conclusão. A vida neste mundo é um sopro, é passageira. A nossa vida é muito efêmera. Outra coisa perceptível no texto é a forma com que Davi lida com suas emoções. Ele inicia com um monólogo, inicia falando consigo mesmo, mais ou menos assim. Olha, eu preciso ser mais vigilante com as coisas que eu falo. Preciso ser emocionalmente sábio. Eu vou fechar a minha boca diante dos que não são tementes a Deus. Davi mostra-se aqui determinado a sofrer em silêncio. A primeira verdade, queridos, que quero elencar sobre este salmo é que na vida todos nós lidamos com problemas relacionados às nossas emoções. Quem nunca ficou indignado com Deus por perceber que quem não ganhou não foi ele? Ah, Senhor, mas eu orei, eu fiz a minha parte. Quem nunca levou seus lamentos para pessoas erradas em vez de levá-los a Deus? Aliás, quem aí já se arrependeu por coisas que falou e depois do que fez ficou com aquele peso na consciência? O fato é que a Bíblia não oculta ou faz vista grossa com relação às emoções, sobre os lamentos e dificuldades com que cada um de seus personagens e seus escritores vivenciaram ao longo da vida. Aliás, percebo que a vida seria bem melhor se tivéssemos, desde o jardim de infância até o último ano acadêmico, uma matéria que nos ajudasse a lidar com as nossas emoções, com o nosso interior, com quem somos. Uma matéria talvez chamada de inteligência emocional. Visto que muito do que sofremos faz parte, na maioria das vezes, de situações que nós mesmos criamos. Por palavras ditas fora de tempo,
pelo nosso destempero, pela nossa ira, pela nossa voraz natureza pecaminosa que nos assedia o tempo todo. Existem muitas pessoas que são ótimas na profissão que exercem, são boas naquilo que fazem. Davi era o rei de Israel. Todavia, a forma com que lidam com a inteligência emocional, com o controle de suas emoções, é que as levam a perderem tudo. Tudo aquilo que construíram por questões de segundos. Foi por isso que Jesus disse, pois a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12:34. Este salmo nos convida a fazermos algo que o ser humano comum detesta fazer, que é autoavaliar-se, ressignificar a vida, voltar atrás, não guardar rancor e entender que um dia tudo o que construímos vai ficar para trás. Com Davi não foi diferente. Ele teve a sua vida toda se lamentando por causa de seus pecados e pela péssima educação de seus filhos. Apesar de ser um exemplo em muitas áreas, principalmente no que tange a oração, no seu conhecimento ímpar de Deus, Davi era um homem como nós, cheio de fragilidades, cheio de debilidades em suas emoções. Um segundo princípio que eu tiro do Salmo 39 é que guardar no coração, irmãos, o que não edifica, agrava a dor, adoece, nos distancia de quem poderíamos ser, nos distancia de Deus, nos distancia do próximo e nos distancia também do propósito da vida. Enquanto Davi decidiu ter uma queda de braço com Deus, o resultado foi dor de coração e muita angústia. E não tem nada pior do que um sentimento contínuo de angústia, de ansiedade e medo. Isso levou Davi à seguinte pergunta, olha no verso 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Os versos de 4 a 6 resumem um pedido de Davi para que Deus o faça mais sábio e mais humilde. Ele reforça que toda a força que os homens dizem ter é pura vaidade. Até o mais firme e valente entre os homens são cheios de vaidades e frágeis emocionalmente. Não precisamos, queridos, ser super-heróis, santarrões sem crises. O que precisamos, na verdade, é de quebrantamento de coração. Um famoso colunista chamado Eduardo Aquino, falando sobre a rapidez do tempo, ele escreveu algo muito interessante. Olha o que ele diz. Pois é, o tempo anda passando rápido e ninguém o vê. Afinal, está todo mundo sem tempo e queixando-se das marcas do tempo. Saudosos dos bons tempos, até porque já fazem tanto tempo, não é mesmo? O ser humano, ele se apega ao passado e deixa de viver o presente, para que no futuro fale do presente. Você já reparou como que nós gostamos de exagerar e supervalorizar o passado no intento de desvalorizarmos o nosso presente? Aí quando vamos caminhando para o futuro, o presente que mal vivemos se torna a bola da vez. Ah, naquela época era assim. Temos dificuldade em viver o momento e somos mestres em criarmos avatares. Queremos mostrar o que não somos e viver mostrando o que não temos. Creio ser por isso que Davi escreveu, olha no verso 6. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Diante de tamanho dilema, Davi então pergunta no verso 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Diante dos fardos da vida e de sua brevidade, Davi ora a Deus pedindo uma nova perspectiva dos fatos,
pois de fato ele reconhece que fora de Deus não existe esperança para a humanidade. Fora de Deus não existe salvação. E eu creio ser aqui o ápice do Salmo. Talvez você tenha chegado aqui fazendo esta mesma pergunta. Agora, pois, Senhor, o que esperarei eu? Talvez o que te trouxe aqui foi a mesma resposta de Davi. A minha esperança está em ti. O meu coração ferido, a minha dor. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, no verso 27, ele declarou algo muito interessante. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus, queridos, é a âncora de nossa esperança. É nele que descansamos na verdade de que a morte não é o final para aquele que nele espera. A nossa esperança não se firma no que é efêmero e passageiro, mas no que é perene e duradouro. A nossa esperança deve sim se firmar em Deus, em sua justiça que não falha, se firmar na salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo. Partindo agora para os versos de 8 a 11, Davi diz: livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. O Salmo 39 nos revela, em quarto lugar, que andar com Deus é bênção, mesmo quando não entendemos o porquê de nossas lutas. Mesmo quando não entendemos que a provação que estamos vivendo provém de Deus, visando o nosso crescimento. Ou também pode ser uma correção causada pelo nosso pecado, ou até mesmo uma provação provocada pelo ambiente hostil que estamos inseridos. A Bíblia declara que este mundo jaz no maligno. Davi sabe, queridos, que sua única chance de misericórdia, a sua única esperança é o Senhor. Ao mesmo tempo, ele se encontra em um dilema, ele não sabe se pede ajuda a Deus ou se pede que ele o deixe em paz. E isso é interessante porque não acontece em nenhum outro salmo, pois em todos os salmos escritos por Davi, ele fala de Deus com atos de louvor. Esse salmo é muito incomum, pois ele revela que o agir de Deus na vida de Davi está doendo muito e não está nada fácil. Este salmo me faz lembrar, sabe do que? Daquilo que Jó vivenciou. O agir pedagógico de Deus nem sempre é como esperamos, nem sempre é como compreendemos. Para o povo de Deus estabelecido no Egito foram 430 anos, onde muitos deles foram de escravidão ferrenha, não sei se você se lembra. Davi não entende o que está vivendo, mas ele chega à conclusão de que, ao final do dia, o melhor que se pode fazer em meio a tamanha fragilidade é entregar tudo, mesmo que o tudo se pareça muito pouco. É chorar na presença de Deus, crendo que a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Davi termina o salmo se humilhando diante de Deus. No verso 12, olha só que lindo. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. No fim desse salmo, desse trecho,
Davi reconhece seu pecado, as suas transgressões, e ele se entrega à misericórdia divina. Davi clama que Deus o salve, que Deus diga alguma coisa e mostra um ato muito desesperado. Da perspectiva do salmista, o pior sofrimento era o golpe de Deus, que estava sendo usado como medida corretiva para fazê-lo cair em si e para ajudá-lo a aprender a lição contida nos versos de 4 a 6. Apesar de ter iniciado o salmo com uma figura de homem emudecido ali no verso 2, Davi o encerrou com um grito de socorro. Olha só o verso 12. Creio ser isto, queridos, o ápice de nossa inteligência emocional. A verdade é que podemos até nos calar para evitar falar o desnecessário, mas não podemos negligenciar o diálogo com o Eterno. A oração, a comunhão com a palavra, a comunhão com Deus e com o próximo, a comunhão com a igreja de Cristo, são os combustíveis que nos movem. Com Davi no Salmo 39, eu e você nós temos a honra de aprender que na vida todos nós lidamos com problemas relacionados às nossas emoções. Em segundo lugar, guardar no coração que não edifica agrava a dor, adoece, nos distancia de quem poderíamos ser, nos distancia de Deus, do próximo e também do propósito da vida. Aprendemos com Davi no Salmo 39 que fora de Deus não existe salvação, não existe esperança para a humanidade. Aprendemos também que andar com Deus é bênção, mesmo quando não entendemos o porquê de nossas lutas. E que podemos até nos calar para evitar falar o desnecessário. Mas não podemos negligenciar o diálogo com o Eterno. Que Deus te abençoe e até o próximo.